Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus, estamos aqui para mais um culto de celebração, para adorarmos ao nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus, e também ouvir e receber a sua palavra, que é alimento para nós, que nos fortalece, que nos protege, que nos guarda. E eu gostaria de iniciar esse culto de celebração orando com você. Gostaria que você, aí juntamente com a sua família, o irmão que está aí do seu lado, você agora voltasse para o Senhor em oração. Nós vamos orar a respeito daquilo que nós temos passado, vivido nesses dias, um tempo diferente, mas orar com a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está cuidando de cada um de nós e que nós não seremos abalados. Não importa a força do vento, a força da tempestade, nós continuaremos confiantes no Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus, e nas batalhas sempre sairemos de cada uma delas vencedor, porque o Senhor é aquele que batalha cada uma delas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele derrame sobre nós revelação e entendimento do seu amor, da sua graça, do seu cuidado sobre nós. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos nesse dia, nesse domingo, nesse culto de celebração, onde nos reunimos, ó Deus, para adorar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome, para declarar, ó Pai, que somos filhos, que somos amados, para declarar, ó Pai, que nós somos separados e escolhidos pelo Senhor, não porque o Senhor achou alguma coisa boa em nós, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor, ó Deus, decidiu nos transformar, nos libertar, nos curar. O Senhor, ó Deus, escolheu nos amar, e assim nós sabemos, somos amados incondicionalmente. Obrigado, Senhor. Nós oramos, ó Pai, sabendo que os teus cuidados estão sobre nós, sabendo, ó Pai, que cada um de nós, a nossa casa, a nossa família está sob os teus cuidados. Estamos debaixo das tuas asas. Estamos, ó Deus, sob a sombra do Altíssimo. Ah, Deus, nós somos um povo abençoado, somos um povo feliz, podemos dizer, o povo mais feliz dessa terra. Não há ninguém mais feliz que nós, porque nós tivemos um encontro com o Senhor, com a tua graça, com o teu amor. E essa alegria que nós temos, ó Pai, nós queremos declarar que muitos, ó Deus, muitos, milhares e milhares de pessoas que não conhecem, hão de conhecer, ouvirão a tua voz, ouvirão a tua palavra, se converterão ao Senhor e terão a vida transformadas, ó Deus, pelo teu amor. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, eu oro pela tua igreja, eu oro, ó Deus, para que o Senhor continue, ó Pai, trazendo clareza e entendimento aos meus irmãos, de que, apesar de toda e qualquer circunstância, por mais complicada, diversa que seja, o Senhor, ó Deus, está no controle de tudo. E o Senhor, ó Pai, tem bênçãos e mais bênçãos, ó Pai, para derramar sobre nós a cada dia. E assim cada um dos meus irmãos, ó Deus, aqueles que estão me assistindo nesse momento, aqueles que estão, ó Deus, reunidos com a sua família, em sua casa, que eles possam, ó Deus, perceber e sentir esse amor, e saber, ó Deus, que não é essa casa, que não é, ó Deus, o fato de ficar, ó Pai, confinado, que traz proteção e segurança, mas que o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que cura também, se tivermos algum problema de saúde, o Senhor é aquele que libera toda a provisão que precisamos e necessitamos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai. E nós, ó Pai, nesse domingo, culto de celebração, rendemos graças ao Senhor e dizemos obrigado, ó Pai, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pelo cuidado paternal do Senhor sobre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, pedimos, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa
lugar, meu irmão. Adore ao Senhor. Aleluia.
Obrigado, Senhor, porque pelo teu sangue nós somos livres, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados. Obrigado, Senhor, porque não precisamos de nada além do teu sangue, além do Senhor. O Senhor é tudo que precisamos, o Senhor é tudo que necessitamos. Se temos o Senhor, então temos tudo, Deus. Te louvamos, porque pelo teu sangue nós somos lavados, perdoados, santificados e justificados. A honra, a glória, o louvor e a adoração nós rendemos e tributamos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom bendizermos o teu nome e declarar verdades tão poderosas como essa, a respeito do sangue de Jesus, a respeito da sua morte, da sua ressurreição. E falando em morte e ressurreição, hoje é ceia do Senhor. Nós vamos, ao final da reunião, estar celebrando a ceia do Senhor, participando juntos da mesa. E prepare aí, você na sua casa, prepare a ceia, prepare o pão, o cálice, para o final dessa reunião nós participarmos juntos da mesa do Senhor e receber aquilo que o Senhor tem para nós, através do seu corpo e através do seu sangue, através do seu sacrifício. Amém, irmãos? Nesse momento, antes de compartilhar a palavra com você, nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, mesmo celebrando o culto online. Você aí na sua casa, onde você estiver, pegue aí o seu envelope, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo e vamos orar e vamos consagrar ao Senhor. Sabe, todas as vezes que nós falamos de dízimos e ofertas, nós sabemos que há muita resistência por parte do inimigo, e às vezes você pensa que essa resistência tem a ver com o irmão A, o irmão B, mas na verdade isso é uma influência maligna. Pastor, mas crentes, cristãos, eles estão sob essa influência? Sim, muitos irmãos ainda são oprimidos por Mamon, muitos irmãos ainda deixam Mamon determinar o que ele faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro. Então é muito comum as pessoas oprimidas pelo inimigo, elas acharem que o dízimo é uma questão que tudo bem se ela faz ou se ela não faz, se ela faz ou deixa de fazer, se eu entregar o meu dízimo ou não, está tudo bem, eu estou debaixo da graça. E esse entendimento, na verdade, não passa de uma influência maligna sobre a vida dessas pessoas, impedindo-as que elas tenham revelação a respeito acerca do dízimo. Muitos ainda estão presos na lei e tendo o dízimo como uma obrigatoriedade, e assim, eu preciso dizimar, porque se eu não dizimar eu vou ter problema A, problema B, quando na verdade aquele que foi liberto da lei e teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus e a sua graça, ele não diz eu tenho que dizimar, ele diz é um privilégio eu poder dizimar ao Senhor, e eu não deixarei de fazer isso, pois é a palavra do meu Deus, e eu então o farei, eu entregarei o meu dízimo, porque é um privilégio entregar algo para um Deus que não precisa de nada, que é autossuficiente, que é todo poderoso, mas que me dá o privilégio de poder honrar a Ele, expressar a minha fé com aquilo que eu tenho recebido dEle.
Então todas as vezes que você traz o seu dízimo, todas as vezes que você oferta ao Senhor, você está exaltando e engrandecendo o nome dEle, reconhecendo que tudo vem das mãos dEle. Sabe, meu irmão, não deixa essas mentiras do inimigo, não deixa, sabe, às vezes aquilo que você ouve contra essa prática tão preciosa dos dízimos e ofertas, não deixe que isso tome o seu coração e isso se torne uma verdade no seu coração, porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que a palavra de Deus diz, e você sabe a maneira que Deus estabeleceu para que a sua igreja fosse suprida. Quando eu falo igreja agora, não eu e você simplesmente, mas igreja, instituição nessa terra, foi através dos dízimos, é através dos dízimos. Então quando nós entregamos o dízimo, nós estamos dizendo, a igreja pela qual Cristo morreu, que Ele considera importante, também eu quero dizer que eu considero importante, por isso eu vou entregar o meu dízimo, eu vou ofertar, porque eu quero ser instrumento de Deus, para que a obra do Senhor aqui nessa terra, ela seja alargada, para que mais prédios e estruturas sejam construídos, sejam ali preparados para reuniões, para a pregação da palavra, para que mais obreiros e pastores sejam enviados. Então eu quero fazer parte disso, sabe, meu irmão, tenha isso como um privilégio, nunca deixe de ali crer na palavra e honrar ao Senhor por ocasião de tantas outras coisas. É comum nós vermos, mas eu estava apertado, então optei por esse mês não honrar o Senhor com o meu dízimo. Na verdade ninguém fala não honrar o Senhor, fala, não, esse mês eu não vou dar o meu dízimo para a igreja, porque na cabeça dele é para a igreja que ele está dando. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o seu dízimo, quem recebe ou não, é o Senhor. Muitas das vezes a igreja vai receber o seu dízimo e o Senhor pode não receber, percebe? Porque tudo é uma questão de fé, você crê na palavra, e você precisa entender que isso é um privilégio, e fazer isso com alegria, como diz a palavra de Deus, sabe? Que o Senhor possa te dar clareza, entendimento a respeito dos dízimos, e que você jamais venha e entregue o seu dízimo porque eu tenho que entregar, porque eu faço parte disso e daquilo outro. Não, faça porque é um privilégio, porque você é abençoado. Por isso que você então deve praticar o dízimo, por isso você deve ofertar. Amém, meu irmão? Que o seu coração tenha esse entendimento, tenha essa clareza acerca dos dízimos e das ofertas em nome de Jesus. Você sabe como nós estamos nos reunindo, na verdade estamos fazendo culto online. Você pode transferir, como você já sabe, como da última vez que nós tivemos que fechar, paralisar os nossos cultos presenciais, você pode transferir, ok, para a conta da igreja, ou pode vir ao prédio também, trazer ali o seu envelope, o seu dízimo, ok, a igreja estará recebendo. Aproveite, tenha sempre no seu coração essas verdades da palavra, aproveite para honrar ao Senhor, sempre que você puder, honre ao Senhor. Eu quero te dizer, para você e para mim, só há bênçãos reservadas no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós vamos orar. Pegue aí o seu dízimo, o seu envelope, ou ainda que você esteja sem o seu envelope, porque está no prédio, obviamente, pegue aí a sua oferta, o seu dízimo que você vai entregar ao Senhor, ok? E vamos orar e vamos consagrar. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de dizimar, de ofertar ao Senhor. Sabemos que é um privilégio, porque nós não dizimamos e ofertamos, ó Deus, com aquele intento de barganhar com o Senhor para sermos abençoados, porque somos fiéis. Mas, ó Deus, nós dizimamos e ofertamos porque o Senhor já nos abençoou. Porque há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, o Senhor removeu toda a maldição, o escrito de dívida que era contra nós, e hoje somos um povo abençoado, e porque somos abençoados, então podemos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor receba dízimos e ofertas como louvor e adoração diante do Senhor, e que eu e cada um dos meus irmãos possamos fazer isso, ó Deus, dizimar e ofertar com alegria, com entendimento correto, com revelação, não por constrangimento ou por necessidade, mas com alegria, Espírito Santo de Deus. Assim venhamos fazer
todos os dias da nossa caminhada, e que toda avareza, toda usura seja removida do nosso meio. Meu Deus, que seja removido toda obra de mamon, toda opressão de mamon, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que podem de alguma maneira ser influenciados, estão sendo influenciados. Eu declaro quebrado e cancelado toda obra das trevas e do inferno, mas declaro os meus irmãos livres, ó Deus, para honrar o Senhor com os dízimos e ofertas, com alegria e com generosidade. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, meu irmão, e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que fala a respeito da graça do Senhor, que é irresistível. Você vai falar, pastor, mas praticamente nessa igreja só fala de graça. Preciso te dizer, graça é o Evangelho, irmão. Não tem outra coisa para ser pregado. Graça é o Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós somos pregadores da mensagem, da palavra que o Senhor Jesus nos trouxe para libertar. Pastor, quer dizer que você não prega outras partes da Bíblia? Não, nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. A diferença é que quando pregamos o Velho Testamento, nós tiramos Jesus das sombras e colocamos ele na evidência. Pois essa é a verdade. Jesus deve ser evidenciado em todas as partes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Mesmo sabendo, no Novo Testamento, o que é sombra no Velho, no Novo Testamento se tornou realidade. Cristo se manifesta, Cristo vem, a sua graça se manifesta. Então nós somos transformados e libertos. Então que não havia graça ali no Antigo Testamento, havia. A diferença, meu irmão, é que essa graça ainda estava em forma de sombra. Ela ainda se manifestaria de uma maneira poderosa, como hoje se manifestou sobre as nossas vidas, através do nosso Senhor Jesus, que veio a essa terra, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, hoje está à destra de Deus Pai, e Ele nos enviou o Espírito Santo para nos dar revelação e entendimento do seu amor e da sua graça. Amém? Por isso eu quero falar com você a respeito dessa graça irresistível e dizer que é só a graça que pode te levar a superar o medo e a superar toda e qualquer adversidade que você tem enfrentado na sua caminhada. Inclusive, esse tempo também é algo que se mostra natural, mas nós sabemos que tem origem espiritual, que é essa pandemia, que é esse vírus. A graça vai te levar a vencer, passar por esse momento de pandemia como um vencedor, de maneira poderosa, onde você não será afetado, onde você será guardado, se você continuar olhando para o Senhor, se você continuar olhando para a graça de Deus. Ele vai te sustentar. Aleluia, amém. Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar ali, de uma maneira poderosa, que você vai passar por tudo isso, e vai falar, mas parece que nós passamos por algo tão terrível como o mundo tem mencionado, como muitas pessoas à minha volta têm mencionado. Pessoas estão chorando, pessoas estão desesperadas, mas eu estou tão em paz, eu estou tão tranquilo. Como isso? Você vai até achar que tudo que está acontecendo no mundo não é nada disso, estão exagerando. Mas sabe, às vezes parando para pensar e avaliar, não é que o mundo está exagerando, pode ter os seus exageros, mas não é que o mundo está exagerando, na verdade é que eu e você estamos na paz de Cristo. Aleluia. Essa é uma verdade. Mas aqueles que não estão nessa paz, eles estão desesperados, eles estão assustados. Eu participo de grupos, onde existem pessoas que não conhecem ao Senhor, e eles falam, não vamos fazer nada não, fica aí na sua casa, porque assim, agora, você sabe, às vezes as pessoas, não sabem quem está com vírus e quem não está. Muitas pessoas estão com vírus e é assintomática, e aí vai que transmite, ai meu Deus do céu, e aí eu vou morrer. Pastor, está exagerando ou não? É verdade. Você fala, meu Deus, será que eu estou mesmo nesse mundo? Será que eu estou vivendo no mesmo lugar que aquele camarada está vivendo? E aí eu falei, eu estou no mesmo lugar. A diferença é que eu estou na paz de Cristo e ele está sob a opressão do diabo. E ele está sob a influência do diabo, ele está dando ouvidos à mídia, ele está dando ouvidos ao que ele está vendo nas notícias ali, os números dos
contaminados, dos mortos, dos que escaparam do vírus. Mas veja, eu e você não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos olhando para a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, preciso te dizer, o medo não procede de Deus. Você sabe que o medo surgiu quando Adão pecou lá no Éden. Por conta disso ele ficou com medo, o medo entrou. Olha lá, Gênesis 3:10, depois de comer do fruto, o homem ouviu a voz do Senhor e teve medo. Ali iniciou o medo. Por quê? Porque o homem pecou contra Deus e logo ele foi condenado, ele entrou debaixo de condenação. E aquele que está debaixo de condenação, quem está debaixo de condenação, pastor? Aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas você está em Cristo Jesus, agora você não está mais debaixo de condenação, você precisa entender isso. Logo o medo não pode existir. Se o medo existe, escute, você em alguma medida está sob condenação. Você está recebendo a acusação do diabo. O diabo está falando, está vendo? Você não fez o suficiente, você não buscou o suficiente, você não orou o suficiente, você não se dedicou o suficiente. Agora fica atento, você vai ser pego. E então o irmão fica sob condenação. E qual que é o resultado da condenação? Medo. Amém, irmãos? Quando vivemos conscientes do erro e do pecado, nós sempre sentiremos medo de Deus. Quando você e eu entendermos a verdade do perdão pela graça, acredite, todo medo vai sair. É por isso que eu fico me perguntando, será que eu estou vivendo no mesmo mundo que a maioria? Às vezes eu me sinto um ET. Você não se sente um ET às vezes? Você olha para o lado, tá aqui, ó, o Rafael está rindo ali. Mas o Rafael contraiu o Covid, falou que o resultado, mas eu não vi ele desesperado. Ele seguiu a recomendação ali, malemar, ficou ali trancado. Um dia que eu fui lá, entrei na casinha lá, ele estava lá lendo a Bíblia. Falei, é por isso que fica em paz, está na palavra. Encontrei o Covid, eu não vi ele desesperado, assustado, falando, ele não me mandou nenhuma mensagem no pastor, será que eu posso morrer? Meu Deus, pastor, olha, estou preocupado em ter que já ver esse negócio no caixão, alguma coisa, auxílio funeral. Isso aí nem passou, mas ele estava rindo, do mesmo jeito que ele fica rindo, tá aqui, ele fica rindo no culto. Aí ele estava rindo lá com Covid-19, ele não sabia que ele estava com Covid, né? Mas depois ele viu o resultado. Quando ele ficou sabendo do resultado, ele já estava curado. Falou, pastor, saiu o resultado, mas eu já estou curado. Tá vendo, irmãos? Quando você está na paz de Jesus, pastor, você falou que a gente é guardado, o irmão pegou, ele pegou, mas o Senhor curou. Você precisa lembrar de novo da palavra da fornalha. Em algum momento o Senhor vai deixar você entrar na fornalha, mas Ele vai te livrar, fique em paz. E aquilo ali vai só fortalecer. Eu acredito, eu tenho no meu coração que o Rafael ele mudou de estágio, o nível de fé dele foi elevado. Que o que está matando muita gente, para ele foi só uma coceira. Ele fala, meu Deus, foi coceira porque o Senhor está comigo. Não é que o negócio não é terrível, escute, é terrível, mata. Mas para aqueles que estão no Senhor e voltam a sua confiança no Senhor, a cura se manifesta, o milagre se manifesta. E aí, sabe, diferente de muitos outros irmãos, eu ouvi do Rafael, a pouco entrou, não estava programado, não ia falar nada, mas é o Senhor faz as coisas do jeito dele. E diferente de irmãos que nem têm o Covid ainda, eles falam assim, ai meu Deus do céu, eu não vou fazer mais nada, tem que ficar em casa, que célula o quê? Deus que me livre de célula, que culto o quê? Graças a Deus que baixaram o decreto, e agora 2 domingos sem ficar presencial. Eu vou te falar, o Rafael ficava pedindo, pastor, tem como me liberar? Ele achava que eu era o médico dele. Pastor, você me libera para estar na aula? Pastor, você me deixa eu estar no culto? Sabe, irmãos, você percebe aquele que olha para o Senhor e para a graça, ele quer mais o Senhor. Mas existem outros que usam desse problema como uma prerrogativa para falar assim, ó, é tempo mesmo de ficar quietinho, é tempo de não me reunir com os meus irmãos, é tempo de eu largar a mão disso para minha segurança e a segurança dos meus irmãos. Sabe, irmãos,
Quem é apaixonado pelo Senhor, ele não quer ficar fora da comunhão do corpo de Cristo. A graça te leva a querer mais o Senhor, a não querer ficar longe do corpo de Cristo. Independente das circunstâncias que nós temos vivido, no corpo de Cristo nós somos sarados e curados, nós somos transformados, nós somos renovados. Que o Senhor mude essa mentalidade e nós não sejamos diferentes dos nossos irmãos que nos precederam, que morreram pelo Evangelho, que deram a vida, que morreram, sabe, sendo comidos por leões, tendo ali os seus corpos partidos no meio, crucificados como nosso Senhor, apedrejados. Mas hoje um vírus tem feito com que muita gente recue, muito cristão recue naquilo que Deus tem para ele. Não recue, meu irmão, se gavante, deixa Deus te usar, esteja vivendo a vida da igreja, esteja desfrutando do Senhor, não deixe o inimigo te intimidar com vírus e nenhuma outra coisa, sabe? Os irmãos, eu falei na live passada da minha indignação com essa questão de fechar, paralisar os cultos. Não concordo, e eu sei que eu tenho que estar aqui para pregar a palavra, mas eu preciso falar isso. Não concordo. Hoje eu fui buscar os elementos para ceia no mercado, e existe uma fila que vai da porta até o banheiro, cheio de gente, um atrás do outro, enfileirado, dentro do mercado, mais um punhado de gente. Você acha que ali não tem aglomeração e não tem risco? Mas no culto, onde se toma todos os cuidados, e o único lugar que prega uma mensagem de paz e de encorajamento, eles falam, vamos fechar. Não dá para concordar. Eu estou fazendo culto online, mas eu vou te dizer, sabe, indignado com isso, porque a verdade é que a igreja é a única nesse tempo que tem trazido uma palavra que pode deixar as pessoas tranquilas e em paz. Não fico amedrontado igual um monte de gente doido que chega um remédio na farmácia, sai correndo, e um atropelando o outro e pagando horrores, e outros se aproveitando da situação. É o povo que está tranquilo, que está em paz, e essa paz que eles recebem, estão querendo impedir que eles continuem recebendo, sabe, irmãos? Pastor, mas aí é aglomeração. Que aglomeração? Tem todos os cuidados, o distanciamento, ninguém fica pegando na mão de ninguém, abraçando ninguém, nós estamos tomando os cuidados, e o mais importante, a palavra está sendo liberada, que gera fé. Então não dá jamais para nos submetermos. Estamos aqui fazendo online, mas acredite, você, meu irmão, que vê um negócio desse e fala assim, ufa, realmente, que bom que a igreja fechou. Quero te dizer, você precisa de revelação do que é, da importância da igreja nessa terra. É a única que pode trazer uma revolução e uma mudança nesse mundo onde nós vivemos. Amém. Nenhum outro órgão e nenhuma outra empresa que está aberta e funcionando pode fazer alguma coisa por você e por sua família, além de te dar alguma coisa material. Mas aqui o que você recebe é para a eternidade. É o que vai mudar e transformar a sua vida, a sua história, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças. É algo que vai voar para a eternidade, acredite em mim. Então, você ouve, nós vamos respeitar, mas nós não concordamos, porque nós sabemos que o Evangelho é a única coisa que o homem precisa, principalmente num tempo como esse que estamos vivendo. Aí que o Evangelho precisa ser ainda mais pregado. As portas das igrejas deveriam estar abertas para receber as pessoas, para elas receberem uma oração e uma palavra de fé. Amém, aleluia. Amém. Sabe, essa é o que eu creio. Então preciso dizer, meu irmão, sobre esse medo que muitos têm sofrido. João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18, ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como assim, pastor? Quando você tem consciência do amor de Deus e não dos seus erros e as suas falhas, você vive livre do medo. Não há nada pior do que ficar assustado, amedrontado. Sabe, eu quero usar aqui Pedro como exemplo de alguém que teve 2 encontros com o Senhor, e esses 2 encontros vai mostrar um período, um momento em que Pedro está assustado, está com medo, e um período que ele é completamente transformado, ele não tem mais medo.
Eu chamo esses dois encontros de um encontro antes da graça e um encontro depois da graça. A vida dele foi completamente alterada de um encontro para o outro. Amém, irmãos? Amém. E eu quero te dizer, na minha e na sua vida não é diferente. Quando nós temos um encontro com a graça, a nossa vida, ela é completamente livre de medo. Você vive, como eu falei para você, você fala, será que eu estou nesse planeta mesmo? Vendo todo mundo aí assustado, a maioria apavorada, e eu estou tão tranquilo, será que eu não sou, né, um extraterrestre? A verdade é que nós somos extraterrestres, você sabe disso, né? Porque você não é desse reino, nós somos de outro reino, então você é um ET. Sabia que nós somos ET? Com todo o amor e carinho, né? Fale pro seu vizinho aí, no sofá da sua casa, onde você está falando, meu irmão, você é um ET, mas você não é dessa terra. Você pertence a outro reino. Você pertence a outro reino. Se alguém um dia te chamou de ET, não fica ofendido, não. Fala, eu sou ET mesmo, irmão. Como você descobriu a minha identidade secreta? Que ela não seja secreta, se revele como ET todos os dias. Amém? Se mostre como ET, você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Mas eu quero falar para você desse primeiro encontro antes da graça. Como é a vida do homem antes de conhecer a graça de Deus. O encontro de Pedro com o Senhor, ali na ocasião da pesca maravilhosa, não foi a primeira vez que ele havia se encontrado com o Senhor, ok? Ele já tinha tido um encontro antes. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele é relatado lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 a 42, onde André, que é o irmão de Pedro, diz assim para ele: ei Pedro, encontramos o Messias. Então ele leva o seu irmão Simão ali até Jesus, e ali acontece esse primeiro encontro. Jesus põe os olhos em Pedro naquele momento. Pela primeira vez ele disse: agora você não vai ser chamado mais de Pedro, e sim Simão. Não Simão, mas sim Pedro, perdão. Você é Simão, filho de Jonas. A partir de agora você será chamado de Cefas, que é Pedro em hebraico. Amém? É a mesma coisa. Em aramaico, perdão. Então, o significado, a tradução é pedra igual. Mas essa foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Então, por alguma razão desconhecida, ali o texto não relata, Pedro não segue Jesus nesse primeiro encontro, após esse encontro. Ele não segue ao Senhor. Pedro, ele volta à vida normal dele, ele volta a pescar, e em seguida, ele de novo se encontra com Jesus. E esse é o primeiro encontro que eu quero relatar antes da graça. Lembrando que ele teve esse outro encontro, amém? Todos os dois encontros ele ainda não tinha revelação da graça do Senhor. Então veja, nesse encontro que está lá em João 21, Pedro, você conhece a história da pesca ali maravilhosa. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Olha lá o texto que diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas capítulo 5, verso 1 a 8, desse texto que eu acabei de ler com os irmãos. Então veja, quando Simão Pedro ele viu o milagre, o que ele fez? Ele caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo o quê? Afasta-te de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu sou pecador, Senhor. Então veja, numa das primeiras vezes que ele se encontra com Jesus, o que ele viu sobre o Senhor? O que Pedro viu a respeito de Jesus?
Ele viu a santidade. Amém. Eu sei que você falou aleluia, amém. Você não está muito conectado, não pegou. Mas isso é algo que não é muito bom. Ele viu a santidade, por isso ele ficou com medo. Todo homem instintivamente sabe que Deus é santo. Todo homem. Não precisa ter revelação no Espírito para saber que Deus é santo. Pode ser o maior dos pecadores. Ele pode ser uma pessoa terrível que odeia Deus, mas ele sabe, Deus é santo. O padrão dele é alto demais. Eu não posso chegar no padrão do Senhor. Sabe? Uma crítica frequente que nós ouvimos é que falar para as pessoas a respeito do amor de Deus é muito bom. Concordam que todos devem ouvir sobre a graça, mas dizem que isso é muito básico. Eles dizem que depois que eles se convertem, o que eles precisam fazer? Ouvir sobre a santidade de Deus. Olha que coisa. Então agora você converteu, ouviu sobre o amor de Deus, e agora você tem que ouvir sobre a santidade. É assim que os que criticam a pregação do Evangelho, da graça, falam. Isso é uma coisa que você precisa avaliar. Dizem que começamos na graça, mas depois devemos progredir na santidade. É como se a graça fosse o leite e a santidade a comida sólida. Escute isso, às vezes você fica, pastor, meu Deus do céu, sabe? Mas quando você olha para a palavra, é exatamente o oposto. É o oposto. Não é a graça que é o leite, não. Primeira coisa que você vai perceber, primeiro, Pedro teve um encontro com a santidade. Santidade não mudou. A vida dele simplesmente gerou nele o quê? Condenação. Se eu sei que Deus é santo, eu não posso atingir esse padrão, esse nível de Deus. Como que eu vou chegar? Eu não posso nem olhar para Ele, porque Ele é santo demais. E a consciência da santidade te leva a correr de Deus, a falar, Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Percebe o que a consciência da santidade te traz? Então o que acontece? Pedro, ele viu a santidade, mas lá em João 21, muda, porque ele vê a graça. Então não é primeiro a graça, ele viu a graça e agora tem que progredir na santidade. Não, você vai ver a santidade, mas você precisa da graça para progredir. Amém. É a graça que te leva a progredir, é a graça que te leva à maturidade, à estatura do varão perfeito, é a graça que te leva à comunhão com o Pai, é a graça que te leva a correr para Deus e não de Deus. É a graça que faz isso. Se você não enxergar a graça, sempre vai fazer como Pedro. Senhor, se afasta de mim. E não é só Pedro, irmãos. Não é só Pedro que fez isso. Você vai olhar no Velho Testamento, muitos outros homens, quando viam a Deus, e que eles falavam, vou morrer, porque eu vi a Deus. Por quê? Porque eles tinham consciência da santidade de Deus e consciência do pecado deles. E se há pecado, se você viu a santidade, vai morrer. Olha lá em Êxodo 3:5, a ordem para Moisés foi, não chegue para cá. Por quê? Porque é Velho Testamento, não pode. Você não pode se chegar perto da santidade, senão você vai ser fulminado, você vai morrer. Precisa ser justificado, precisa ser justo para olhar para Deus. E a pergunta é, quem pode ser justo por si só? Quem pode se justificar? Qual é o homem que pode se justificar? Ninguém. Se não for por Cristo Jesus, ninguém pode ser justo. Hoje você pode olhar para Deus. Por quê? Porque você foi justificado. Aleluia. Amém. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque você foi justificado. Amém. Enquanto no Antigo Testamento a ordem é, se afaste. No Novo Testamento, lá em Hebreus 10:19, é, acheguemos-nos, pois, com ousadia. Aleluia. Mudou. Porque agora eu posso chegar com ousadia, por quê? Porque eu recebi a revelação de que a graça e o amor de Deus estão sobre a minha vida. Que agora eu posso me achegar diante do Senhor, que Ele não vai me matar. Eu não vou ser fulminado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo antigamente? Amém. Aleluia. O homem natural, meu irmão, sempre vai dizer, Deus é santo.
eu sou um homem pecador, não posso chegar perto dele. Mas sabe, aquele que teve revelação da graça, aquele que está vivendo pela fé, ele diz: eu vejo a sua graça e o seu amor. Ele não consegue ver esse Deus que vai pegar e vai te fulminar. Por quê? Porque a fé nos leva a enxergar o amor de Deus, a graça de Deus. Então agora eu posso me relacionar com o Todo-Poderoso, sem ficar com medo, como Adão quando pegou. Amém, meu irmão? O que você acha que Pedro falou? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque ele tinha senso da santidade, não do amor e da graça de Deus nesse encontro. Ele tinha consciência, era da santidade do Senhor. Ele ainda não tinha tido revelação do amor de Deus. Acredite, eu volto a dizer, você não precisa de revelação para saber que Deus é santo. Qualquer um sabe que Deus é santo. Que acredita na existência dele sabe que ele é santo. É algo que não precisa ser ensinado. E aí aqueles homens que eu mencionei para você, quando tinham um encontro ali com Deus, com um anjo de Deus, né? Nós temos ali Manoá, pai de Sansão. O que ele disse? Olha, nós morreremos, vimos o Senhor, vamos morrer. Gideão viu o Senhor, e o que ele disse? Eu vou morrer porque viu o Senhor. Todos com senso da santidade de Deus. Escute, irmãos, a santidade, ela pode ser conhecida pela mente natural, mas a graça de Deus só pode ser entendida pela revelação do Espírito Santo, no seu espírito, no coração do homem. Você precisa do Espírito Santo para te revelar a respeito da graça de Deus. Escute, o Senhor é santo, mas acima de tudo Ele quer que vejamos que Ele nos ama. O Senhor quer que você saiba que é muito amado por Ele, que Ele deu a vida por você e por mim. Acredite no que eu vou te dizer, você nunca saberá que é amado, até entender que essa pessoa vê tudo sobre você e mesmo assim te ama. Como assim, pastor? Ele vê as suas falhas, os seus erros, e ainda assim você sabe, eu sei que eu erro, e Ele sabe que eu erro, mas eu sei também que Ele me ama. O amor dele é incondicional, não muda. Apesar do meu erro, Ele continua me amando. Você já observou que nos evangelhos o Senhor nunca usa palavras duras contra cobradores de impostos, prostitutas e adúlteros? Já reparou isso? Jesus nunca chega solando uma prostituta, um cobrador de imposto e um adúltero, uma adúltera. Mas você vai ver que as palavras mais severas, mais duras do Senhor são sempre para quem? Para os fariseus, fanáticos por santidade e justiça própria, que se gabavam pela sua santidade, o que na verdade não existia, mas eles se achavam santos. E quem tomava sempre as palavras duras? Eles. Por quê? Porque eles eram cheios de si e não cheios do Senhor. O que eles julgavam ter era conquistado pela força deles. O que Deus sempre rejeitou. Isso aí para mim é lixo, é trapo de imundícia. É o que o Senhor sempre falou, deixou claro. E aí você vai ver Jesus fala: raça de víboras, sepulcros caiados. Mas você vai ver que Jesus nunca chama os pecadores dessa maneira. Não é interessante? Por quê? Porque o pecador, ele sabia, eu preciso de um Salvador. Quando ele chegava diante do Senhor, ele já baixava a cabeça e falava: eu sou miserável. Mas os fariseus, diante de Jesus, eles erguiam assim, falava assim: quem que é esse aí que acha que está falando? Quem ele pensa que é para falar o que ele está dizendo? Sempre se achando, sempre julgando os outros como inferiores a eles, porque eles eram os guardadores da lei. Era nada, nunca foram. Por isso que Jesus falou sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Sabe por que essa expressão? Sepulcro, você já foi ali no cemitério, né? Já viu um sepulcro pintado de cal? Caiado é cal. Eles pintam o sepulcro de cal, fica branquinho, você viu? É bonitinho por fora, mas abre. O que você vai achar lá? Morte, ossos,
Se foi um corpo há pouco tempo colocado ali, já parecendo bicho comendo a carne. Isso é sepulcro caiado, bonitinho por fora. Olha que legal, eles tinham aparência, os fariseus, mas por dentro é podre. Acha que é melhor que todo mundo, se julga, são os religiosos, são aqueles que se gabam pela sua santidade que não existe, que guardam, que julgam, que se gabam por guardar a lei que nunca guardaram. Essa é a verdade. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Quando as pessoas, irmãos, apontam o dedo e agem como fariseus, é porque eles possuem esse senso da santidade de Deus, mas eles não têm o senso da graça. Os fariseus diziam guardiões da santidade de Deus, mas eles crucificaram o Senhor. Eles mandaram a santidade para a cruz, não porque eles guardavam a lei, pelo contrário, porque eles estavam fora da lei. Você percebe que é completamente diferente do que eles julgavam ser? Eles não eram o que eles diziam, eles não viviam o que eles pregavam. Por quê? Porque quem está na lei é sempre um fariseu. Quem vive pela lei, vive pelo seu esforço próprio, e você por si só não pode agradar a Deus. Se não for pela graça do Senhor, se não for por reconhecer que só Ele pode te levar a uma vida abençoada e plena, e só Ele pode te levar a andar segundo o padrão dEle, então você vai ter problemas. É necessário reconhecer o quanto antes, eu preciso do Senhor e sem Ele eu não posso fazer nada. Então veja, esse primeiro encontro que eu mencionei, que não foi o primeiro, né? Foi um segundo encontro, mas só para não te confundir, o primeiro que eu quero mencionar, Pedro se encontrou com o Senhor e teve um senso gigantesco da santidade de Jesus. E isso levou ele a querer o que de Jesus? Afastamento. Escute, toda vez que você tem esse senso de santidade, todas as vezes que você se julga um religioso e alguém cumpridor da lei, eu quero te dizer, o resultado é que você vai viver sempre longe de Deus. Sempre. Aqueles que vivem pela lei estão longe, distantes. O que Jesus falou? Com a boca me honram, mas o coração está longe. Tem nada pior que o fariseu se gaba, que é o bom, que é o cara, que é isso, que é aquilo, que ora. Eu oro 3 vezes por dia, eu oro 2, 3, 4 horas, eu jejuo tantas vezes na semana. Jesus fala, você é o cara, eu nem precisava morrer por você, porque você é bom demais. Para que eu morri? Não tem necessidade, você é muito bom, você dá conta. Esses que pensam isso, é basicamente isso que eu estou te dizendo. Eles ficam pensando, mas para falar a verdade, eu acho que Jesus não precisava vir, porque eu sou tão joia. Anulam o sacrifício de Jesus. Eles anulam o sacrifício de Jesus quando eles acham que são bons. Agora, irmãos, você pela graça, você pode ser humilde, e com essa humildade que a graça te concede, você jejua, você ora, você lê, mas ninguém fica sabendo, e ninguém precisa ficar sabendo que é só você e Deus, você é Aleluia! Glória a Deus. E aí você fala, eu só faço tudo isso, é você, Senhor, pela graça dele, se não fosse eu não daria conta não. É tanta coisa nesse mundo para me entreter, para me chamar a atenção, para me seduzir, e estar na presença do Senhor, ver aquilo que eu vi ali, quando eu fui na casa do Rafael, debruçado sobre a Bíblia dele. Mas não é qualquer um, não é todo dia que você acha alguém em cima da Bíblia lendo. Aleluia! Você percebe? Por quê? Porque tem muita coisa para fazer nessa vida, tem ou não tem? Se você for sincero, você vai dizer assim, para que eu não vou ler não, Bíblia, o que eu vou orar, tem coisa mais interessante. Esse mundo, rapaz, videogame, PlayStation, futebol, voleibol e tantas outras coisas. Para que eu vou ficar? Mas aqueles que tiveram encontro com Jesus, eles não leem a Bíblia porque tem que ler, eles leem porque foram atraídos por Jesus e por sua graça. Essa é a verdade. Nada é feito por obrigação, tudo porque foram atraídos por essa graça irresistível. Amém! Aleluia! Essa é a verdade. Amém, meu irmão? Então a essa altura Pedro já havia andado 3 anos e meio com o Senhor, e agora ele já conhecia bastante, que é o segundo encontro que eu quero relatar agora para você a respeito do que aconteceu com Pedro depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, depois de ter tido uma experiência com o Senhor. E aí depois desses 3 anos e meio, no fim, sabe o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Andou 3 anos e meio e negou. Você vê como que é?
como que é a coisa? Mas por quê? Porque ele ainda não estava olhando para o Senhor. Você pode andar com Jesus 20 anos, enquanto você anda com Ele, mas não olha para Ele, você vai errar, você vai cair, você vai pecar, você vai negar o Senhor. Mas você não precisa ter anos, você pode ter uma semana com Jesus, e se os seus olhos estão nele, o resultado é que você vai andar alinhadinho com a vontade dele. Aquela prostituta, Maria Madalena, se converteu, não teve muitos anos, ela caminhou alinhada, por quê? Porque ela olhou para Jesus. Ela não olhava para ela, até porque se ela olhasse para ela, o que ela ia ver? Só lixo. Eu sou uma prostituta, eu só fiz coisa errada na vida, eu me vendi, eu vendi o meu corpo para ter dinheiro, tá? Mas aí ela falou, não tem, para mim, em mim não tem nada de bom. Ela olha para Jesus. Sabe qual que é o problema? É que você, que muitas vezes não está no contexto da Maria Madalena, da prostituta, acha que você é melhor que ela porque você não vende o seu corpo. E aí você ainda consegue falar assim, tem alguma coisinha boa em mim? Tem alguma coisinha, eu sou legal. O Senhor sabe que eu sou legal. Mas sabe qual estágio que a gente tem que chegar rápido, imediato, o mais rápido possível para viver o melhor de Deus? É chegar no estágio de olhar para você e como a Maria Madalena falar assim, não tem nada em mim. Que não foi nem ela, foi o apóstolo Paulo, o cara, o fariseu de fariseus, aquele que era conhecedor da lei, que era doutor, mestre da lei, um cara fera, intelectual. Ele falou, na minha carne não habita bem nenhum. Aleluia. Por isso que ele desfrutou do amor e da graça de Deus de uma maneira extraordinária. Porque rápido ele falou assim, ó, isso aqui só tem coisa ruim. Na minha carne não tem bondade alguma. E aí então ele passou a desfrutar de maneira extraordinária. Você percebe? Reconhece logo, irmão, que você não tem nada de bom no ser, em você. Reconhece logo e você vai ver o amor de Deus, a graça de Deus te surpreendendo, o favor de Deus te surpreendendo. Quanto mais rápido você reconhece, quanto mais rápido você chega a esse entendimento, mais você vai desfrutar do Senhor. Mas não é naquele sentimento de autocomiseração. Ah, eu sou um miserável, tadinho de mim. O rato, ele tem mais sorte do que eu. Ele nasce pelado, mas eu, além de pelado, eu sou miserável. Então, o irmão fica falando essas coisas. Não, é você entender, eu sou pecador. Mas eu tenho um Senhor que me justificou. E hoje eu sou justo. E por causa dele eu sou abençoado. Você desfruta do Senhor de maneira extraordinária. Deus olha e fala, como que eu não abençoo um cabra desse? Ele crê em mim. Ele sabe que eu que fiz tudo por ele e continuo fazendo. O resultado, eu só tenho que abençoar, porque eu tenho que honrar minha palavra. E ó, vamos lá, benção. Glória a Deus. Favor de Deus, você é surpreendido em todas as áreas, porque você reconheceu que não é nada, e que sem Ele, você não é nada, e que com Ele você pode tudo. Com Ele. Sem Ele você não pode nada. E aí ele fala, esse entendeu a maior das revelações que alguém poderia ter nesse mundo, ele teve, de que só eu posso abençoar. Amém, irmãos? Sabe, essa história, esse segundo momento que eu quero relatar, aconteceu depois da ressurreição de Jesus, você sabe, naquele dia também houve uma pesca maravilhosa, foi outra pesca, não teve só uma, teve outra pesca maravilhosa, tá bom? Mas esse encontro depois da graça, João 21, 1-3 diz assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. De novo, parece que o filme se repetiu. Não apanharam nada. Esse é um outro momento, ok? Então, durante toda a noite eles não conseguiram pegar nada. Escute, muitos de nós, irmãos, estamos numa posição semelhante, na qual nós temos trabalhado muito, mas nós temos visto muito pouco resultado ou nada de resultado. Como os discípulos ali. Jesus morreu, você sabe, se você pegar aqui todo o contexto, eles tinham se esquecido de que Jesus falou que ia ressuscitar. Eles desanimados falaram, o mestre morreu, agora vamos pescar, né?
Pedro já tinha esquecido que Jesus falou que ele ia ser pescador do quê? De homens. Aleluia. Percebe? Esqueceram, vamos pescar. É igual irmãos que tem alguma frustração com alguém. Dá um tempo da igreja. Dá um tempo da célula. Dá um tempo da comunhão. Está frustrado com alguma coisa. Escute. Não vai ter resultado nenhum. Vai trabalhar e não vai ver resultado. Não vai ver frutos no Senhor. Porque se frustrou com o único que jamais te frustraria. Jesus nunca vai te frustrar. Amém. O problema é que a frustração deles não se deu por causa de Jesus, porque eles esqueceram da palavra de Jesus. Jesus falou: vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não se esqueça disso. Eles ficaram, o morrer aconteceu, mas esqueceram do ressuscitar. E aí você perde a esperança, porque se ele morreu e não ressuscitou, e você esquece que ele vai ressuscitar, que é o mais importante. Ele vai ressuscitar e vai fazer tudo, toda a obra que ele falou que ele iniciou, ele vai concluir. Amém, irmãos? Amém. Sabe? Aí em Provérbios diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. Quantos já viram esse texto? Aleluia. Ela enriquece a bênção de Deus. E assim, quando eu falo de bênção, você precisa entender, quando a Bíblia fala de bênção, não pensa só em dinheiro, money, não. Mas essa bênção que enriquece é saúde. Aleluia. É um lar abençoado, filhos abençoados, casamento abençoado, vida profissional, emocional, todas as áreas abençoadas. A bênção de Deus, então, ela enriquece. Amém? Depois o versículo continua dizendo que com a bênção não vem desgosto. Isso é precioso. Aí você vai falar: a bênção enriquece e não, outra tradução diz, não traz dores. Ela não traz dores, mas eu quero te mostrar aqui o que significa, traduzindo isso aqui do hebraico, qual que é a melhor maneira de traduzir esse texto. Diz assim: olha, a bênção enriquece e ela não vem pelo trabalho árduo, cheio de dores. Aleluia. Em outras palavras, a bênção que enriquece, você só pode ter por causa da minha graça. Aleluia. Você pode trabalhar, até não conseguir mais, até ficar velhinho, mas o seu trabalho não pode trazer bênção sobre você, porque a bênção só pode vir por meio de Jesus Cristo. Amém. 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 Olha que coisa preciosa, lá atrás Salomão já teve essa revelação. Aleluia. A bênção de Deus enriquece, ela não traz dores, ou não vem pelo trabalho árduo, cheio de dores. É terrível quando nós trabalhamos muito e não nos sobra nada. Você dá o melhor de si, mas o resultado é decepcionante. Sabe por quê? É um trabalho feito à força do braço. Mas comece a trabalhar no descanso. Comece a trabalhar confiado no Senhor, e você vai começar a ver frutos. Aleluia. Você vai começar em todas as áreas, irmãos. Trabalhe no descanso. Amém. Vamos ver algo aqui sobre o Senhor Jesus que pode mudar toda essa questão, né, daquele que está andando segundo ali o seu merecimento, ou segundo a lei. Olha lá, João 21, 4-6. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Fique imaginando Pedro assim, ele falou: lembro desse negócio de lançar a rede, de alguém falar e lançar a rede. Claro que ele sabia, ele lembrava imediatamente quem falou para ele lançar foi Jesus, né? Aqui ainda eles não tinham percebido. E aí o texto segue: assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Não é o mesmo episódio, tá? Da primeira pesca, que os dois barcos vieram, chamaram o barco amigo, os dois ficaram lotados. Aqui é outro episódio, após a morte de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, e apareceu para eles na praia. E aí o Senhor fala assim: vocês têm uma comida aí, alguma coisa para comer? Eu não tenho. Jesus sabia, né? Viu que eles tinha pego na, falou: ó, joga lá a rede à direita. Pegou peixe a ufa, né? E é interessante que o Senhor mencionou, não sei se você percebeu, o Senhor mencionou o lado direito.
Senhor mandou jogar no lado direito, não foi no esquerdo. Eu sei que às vezes você pensa que é por acaso, ou você, claro, algum lado o Senhor tem que mandar, direita ou esquerda, aquele escolheu direita. Mas na Bíblia nada é por acaso. Nada é por acaso. Na Bíblia, a direita é o lado da bênção do primogênito. Aleluia. É o lugar do favor. Amém. Direita na Bíblia é o lugar da justiça. Está querendo dizer, todo o nosso trabalho aqui é confiado na justiça de Cristo. Então nós vamos lançar confiado nele. E o resultado vai ser de novo o quê? Uma pesca maravilhosa. Então escute, tudo que você fizer, faça confiado na graça e no favor. Lance a sua rede no lado do favor. Sabe, no momento em que Pedro percebeu que era o Senhor, você sabe o que aconteceu agora? Pedro, ele veste a roupa dele, e ele pula na água, e ele vai nadando até Jesus. Isso não é fantástico? Pedro foi nadando. Quando ele viu essa história, esse filme eu já vi. Lança a rede à direita e vai vir um monte de peixe. Pera lá, é Jesus, aquele camarada. E ele colocou a roupa, pulou e foi. Vem cá, para e avalia. Pedro acabou de negar Jesus. Ele acabou de negar, ainda praguejou na terceira vez, dizendo que ele não conhece Jesus. No primeiro momento, ele viu o milagre e falou: Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador. Mas agora que ele acabou de negar Jesus, ele fez diferente. Ele vê Jesus, fala a verdade. Se é você e eu, talvez eu não iria para o encontro dele, eu correria. Ou talvez eu seria o último a descer do barco para ir lá encontrar, porque morrendo de vergonha, eu nem vi ele. Mas Pedro não foi o último, e nem correu de Jesus, ele correu para Jesus. E botou a roupa ali do jeito que deu, já pulou na água e falou: deixa eu ir, Jesus. Aleluia. Depois de ter feito algo, como eu acabei de mencionar, ele negou. Porque agora Pedro viu alguma coisa diferente, mas ele não viu agora. Ele não viu nesse momento, ele tinha visto um pouco antes. Ele tinha visto um pouco antes. Por isso que ele não correu de Jesus. Olha lá o texto que diz, Lucas 22, 38, 34, a respeito dele negar Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás você clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Sabe o que é interessante? Jesus aqui, ele não pediu, ele não orou para que Pedro não falhasse, mas ele orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Você vai falhar, mas a oração de Jesus é para que a sua fé permaneça. Quando você errar, você olhar para ele e falar: Senhor, só o Senhor pode me perdoar, só o Senhor pode me resgatar, só o Senhor pode, fazer tudo novo na minha vida, só o Senhor. O Senhor, ele profetizou vitória, a vitória de Pedro, antes mesmo que ele caísse. Mas qual foi a resposta de Pedro? Mesmo que todos estes te neguem, eu nunca te negarei. O que é isso? Arrogância, justiça própria. Na sala de aula, alguém me perguntou, na última aula, falando sobre a volta de Jesus, e sobre ser um mártir, sobre os mártires, e sobre você estar ali diante de algum radical, fala assim: nega Jesus, eu vou decapitar você. E aí ele me perguntou, eu falei: muitos cristãos têm morrido assim, porque eles não negam Jesus. Aí ele falou: pastor, e você? O que você faria? Aí eu falei: irmão, vou ser sincero, não sei. Eu preciso estar lá diante do facão para falar sobre o que eu faria. Porque é muito fácil eu pegar e falar assim: eu nunca negaria. Pedro falou também e negou. Então eu falo, por mim mesmo, confiadinho nessa carne aqui, eu vejo aquele facão lá, eu corro longe. Eu por mim mesmo. Será que os irmãos estão entendendo? Mas se eu olhar para Jesus, falar: Senhor, só o Senhor pode me dar força nessa hora para eu não te negar. Se não for, eu falo: não nego. Ele fala: então o facão vai comer no seu pescoço agora. Não pode comer. E eu olho rindo.
Mas por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Agora, se você olhar para si, você corre. Você faz o que Pedro fez. Nunca te negarei, Jesus. Negou 3 vezes. Os irmãos estão entendendo? O problema de confiar na sua justiça? Não, jamais. Que é? Eu não sei infiel ou nada. Todo mundo aqui pode ser infiel, menos eu. Que é isso? Eu sou o cara. Esse é o primeiro a cair. Mas quando você fala, eu por mim mesmo, vou fazer tudo errado. Mas se os meus olhos estiverem em Jesus, eu vou caminhar sempre na presença dele, fazendo a vontade dele. Porque ele é a minha provisão para fazer a vontade. E aí você reconhece que você não pode. Você reconheceu o que o apóstolo Paulo falou: na minha carne não habita bem algum. Então, se você tirar os olhos da sua carne e olhar para Jesus, o resultado, você não nega ele. Percebe? Olha o que Pedro falou: vou seguir-te até a prisão e até a morte. Aí nada. Qual que foi a história? A empregada viu ele sentadinho, falou: esse sotaque seu aí eu conheço, sotaque de Galileu. Você é um dos discípulos dele, né? É isso, dona. Sei que é ele não. Aí o outro olhou, o segundo rapaz falou: sotaque aí me engana, você é discípulo dele. Você tá doido, rapaz? Que sou discípulo dele. Aí veio o terceiro: você é discípulo dele, sim. E a Bíblia diz que ele praguejou e falou que não conhecia Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? Relata. Pedro olha para Jesus nessa hora. Os olhos de Jesus fitam nos olhos dele. O que os olhos, o que o Senhor falou? Não sei. A palavra não fala. A Bíblia só diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Depois de negar e de ver o olhar de Jesus. Você está entendendo? Amém? Amém. E aí o galo cantou, porque ele negou as 3 vezes, como Jesus havia falado. Escute, irmãos. Está lá em Lucas 22, 54 a 62. Se você quiser depois ver essa história. Não li por conta do tempo. Nosso tempo já está adiantado, já passou. Mas foi após isso, após esse episódio, Pedro chora amargamente por ter negado Jesus 3 vezes, que ele pula do barco e vai se encontrar com Jesus. Você fala: não entendi nada. Pois é, porque a graça não tem como explicar. Amém, aleluia. Ele agora, Pedro, ele teve um encontro com a graça. Quando? A Bíblia não dá detalhes. A Bíblia não dá detalhes, porque Pedro teve a vida dele transformada a ponto de pular na água e correr e ter com Jesus depois de ter negado Jesus 3 vezes. Por que ele não fugiu? Ou porque ele não foi o último do barco, mas ele foi o primeiro? Porque agora Pedro não estava consciente do pecado dele, de ter negado a Jesus. Pedro agora estava consciente do amor e da graça de Jesus por ele. Você está entendendo, meu irmão? Pedro agora tem uma outra visão. Agora ele não tinha medo de ficar sozinho com Jesus. Então você precisa compreender essa atitude de Pedro para a sua caminhada com Deus ser uma caminhada prevalecente, abençoada. Quando você entende essa postura de Pedro, você fala: nossa, é isso. Pedro teve um encontro com a graça. Jesus ministrou a graça ao coração dele, por isso ele teve essa atitude. Escute, não foi pela lei, por causa da lei que Pedro pulou na água e foi ter com Jesus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, diz a Bíblia. Ele lembraria das 3 vezes que ele negou e ele ia correr. A lei condenaria ele porque ele negou a Jesus. A lei jamais capacitaria Pedro a pular na água. Pedro, será que estava consciente da santidade de Jesus agora? Também não, porque ele tinha pecado. Pedro teve um encontro com Jesus. Pedro teve um encontro precioso com o Senhor. Amém, meu irmão? Todos nós precisamos desse encontro com o Senhor para ter a nossa vida transformada. Foi após esse momento que o ministério de Pedro foi transformado. O ministério de Pedro foi completamente transformado após esse episódio. Começou a frutificar, por quê? Porque agora foi com base, confiado na graça, no amor de Deus. Sabe o que Jesus ainda fez? Depois disso, Pedro, aquele que havia negado a Jesus, Jesus confiou o rebanho mais precioso nas mãos de Pedro. Falou: Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas.
Espera aí, ele acabou de negar. O que você e eu faríamos quando alguém nos traísse ou quando alguém fizesse algum mal para nós? Você confiaria aquilo que tem de mais precioso nas mãos dele? Talvez depois de muitos anos de você ele ter conquistado novamente a confiança em você, a sua confiança, você talvez colocaria algo para ele. Mas Jesus aqui, imediatamente após Pedro correr e ter com ele, Jesus falou: Pedro, eu vou te confiar o rebanho mais precioso. Isso não é extraordinário? É só a graça de Deus. Aquele que negou o Senhor, aquele que traiu a Jesus, aquele que negou a Jesus, o Senhor deu o maior encargo para ele, confiou a ele o rebanho. Isso é precioso, isso é muito precioso. Amém, meu irmão? Por isso que a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pedro errou, mas o Senhor falou: apesar do seu erro, você reconheceu a minha graça, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Então aquele que cometeu o maior pecado recebeu agora o maior encargo. Essa é a graça de Deus, ela é realmente incrível. Por isso que diz, é graça irresistível. Amém, irmãos? Pastor, você falou que Pedro teve um encontro com Jesus, que a Bíblia não dá detalhes. Aonde está isso? Deixa eu mencionar rapidamente para você. Não está registrado no Evangelho. Esse encontro foi algo íntimo entre o Senhor e Pedro. Lá em Lucas 24:34, nós lemos que o Senhor havia aparecido a Pedro. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, o apóstolo Paulo diz que Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então, depois de Maria, que viu Jesus no sepulcro, ali, ressurreto, o primeiro a ter um encontro com Jesus foi Pedro. Paulo relata isso. Aleluia. Mas a Bíblia não fala o que Jesus e Pedro fizeram, percebe? Mas foi aqui que Jesus ministrou a graça na vida de Pedro e fez com que ele, naquele momento do barco, saltasse nas águas, pulasse nas águas e corresse para Jesus. Ele falou: pronto, é o Senhor, é a graça manifesta, está ali. Ele não lembrou mais do erro, do pecado, de ter negado a Jesus, e isso fez com que ele corresse para Jesus e tivesse comunhão com o Senhor. Você percebe que precioso? Quando você olha para o amor e para a graça de Deus, qual que é o resultado? Você não corre da comunhão, mas você vai para a comunhão com Jesus. Porque agora você não está consciente dos seus erros, você está consciente do amor dele por você. Apesar de eu ter negado, ele me ama. É o meu amigo que está ali na praia, é o meu amigo, é Jesus, é o meu Salvador, é Ele que apareceu para mim e ministrou meu coração. E por isso o ministério de Pedro então deslanchou, prosperou, avançou. Por isso ele foi ter esse encontro com o Senhor. A vida dele foi completamente transformada. Tudo porque ele teve encontro com a graça. Irmãos, eu encerro esse culto dizendo para você: não foi a percepção da santidade de Jesus que fez Pedro pular na água. De fato, o senso da santidade fará com que você veja ainda mais o seu pecado, ainda mais o seu erro. Mas o que Pedro percebeu foi o amor e a graça de Jesus. Não sei como você tem se relacionado com o Senhor, mas eu quero te dizer, meu irmão, sem a graça você não pode se relacionar com Jesus. Sem entender o amor dele você não consegue. Você sempre vai ter dificuldades de manter a sua relação, de manter o seu relacionamento com Jesus. Sem a graça a sua atitude será sempre de fugir. Mas se o seu coração for inundado pelo amor de Deus, então, como Pedro, você vai nadar em direção a Ele, e você jamais vai sair da comunhão com Jesus. Amém, meu irmão? Que você possa receber essa palavra no seu coração. Você aí na sua casa, com a sua família, meditem nessa verdade. Jesus é tudo que vocês precisam. Você pode ficar sem qualquer coisa que existe nesse mundo, menos sem o Senhor Jesus. Você não pode ficar sem a palavra dele, você não pode ficar sem o amor dele. Ele é tudo em todos, e sem ele nós não somos nada. Que a sua vida seja inteiramente entregue nas mãos do Senhor e você possa confiar
Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão do meu existir. A graça dele é tudo que eu preciso. E hoje eu quero mergulhar nessa graça. Hoje eu, a minha casa, eu e minha família queremos mergulhar na graça. Queremos ter o senso do amor do Senhor por nós. Sabe, do seu perdão. Queremos ter esse conhecimento o tempo inteiro que somos amados, que somos perdoados, que somos filhos e que não há nada que venhamos fazer ou que venhamos deixar de fazer que vai alterar o amor de Deus por nós. O amor dele permanece o mesmo, incondicional. Ele nos ama e ele quer transformar a nossa história, como transformou a história de Pedro. Ele quer fazer com que você e eu sejamos frutíferos, como Pedro foi após esse encontro com ele, encontro com a graça. Ah, meu irmão, peça para o Senhor nesse dia esse encontro genuíno, esse encontro verdadeiro. Diga ao Senhor: Pai, me dá a revelação do teu amor, me dá a revelação da tua graça. Eu me relacione com o Senhor com base na tua graça e no teu amor, e não com base na minha justiça, naquilo que eu faço, naquilo que eu posso oferecer. Que eu esteja completamente confiado na tua graça, no teu amor, no teu sacrifício, no teu perdão, na tua justiça somente, ó Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, nesse culto de celebração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero te convidar, meu irmão, a participar da mesa do Senhor nesse momento. Sei que o nosso horário está um pouquinho avançado, mas pegue aí o pão e o cálice que você preparou, e nós vamos orar. Aleluia. Quero te dizer, meu irmão, que o Senhor sempre quer curar, o Senhor sempre quer libertar. E hoje não é diferente. Ao participar da mesa do Senhor, se você tem alguma enfermidade no seu físico, na sua alma, ao comer do pão e ao beber do cálice, se aproprie da sua cura. O Senhor quer te curar nesse dia. O Senhor quer trazer cura a você, em nome de Jesus. Erga o seu pão aí onde você está. Você com a sua família, com outros irmãos que possam estar aí. Erga o seu pão e diga assim após mim: diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Diga: ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Diga: pelas suas pisaduras eu já fui curado. Diga: ao comer esse pão, estou comendo dele. Ele é a minha vida, ele é a minha cura, ele é a minha saúde. Diga: eu creio que sou membro do corpo de Cristo. Diga: o corpo de Cristo, nele não há maldição, nenhuma maldição. Diga: o diabo não toca em Cristo, então ele não toca em mim, porque eu sou membro de Cristo. Diga: ao comer esse pão, eu declaro que estou em unidade com meus irmãos. Nós cremos em um só Deus, em um só Senhor, temos uma só fé e andamos em um só Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue o seu cálice aí, meu irmão, e erga o seu cálice. Diga: este cálice é a nova aliança do sangue de Jesus. Diga: é por este sangue que eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado e justificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou
por preço de sangue. Diga: por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador, e eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Diga: ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Diga: ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Diga: ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Diga: ele se fez filho do homem para que hoje eu seja feito filho de Deus. Amém. E amém. Crendo, meu irmão, nessas palavras, coma do pão e beba do cálice aí no seu lugar, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
essa semana seja uma semana repleta do favor de Deus. Tudo que você fizer, o favor de Deus esteja ali sobre a sua vida. O favor de Deus esteja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, seja sobre a sua saúde. Você tem uma semana extraordinária na presença do nosso Deus, que nos ama e tem o melhor para nós. Seja abençoado, meu irmão, poderosamente pelo Senhor, crendo na sua palavra, no seu amor e na sua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.